Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina Menezes, psicóloga, apaixonada por autoconhecimento, e tô aqui de novo com o meu grande amigo Felipe Duarte. Tudo certo, Felipe? Tudo bem, Carol? E você? Olá para todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que muita gente associa diretamente com sofrimento, né? Vamos falar sobre as famosas dores do martírio, aquele cenário em que a reforma íntima parece um mar de espinhos, como se só tivesse valor se a gente estivesse sangrando por dentro. Mas será que é assim mesmo? Pois é, Felipe, e essa visão é bem comum, viu? Muita gente confunde transformação pessoal com aquele sofrimento sem fim. A ideia de que só cresce quem sente dor o tempo todo, ou que o mérito só existe se a gente estiver de joelhos implorando perdão, é um mito muito forte. No capítulo 1 de Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufaux, tem um questionamento fantástico. Será que toda dor ensina, ou tem dor que só machuca mesmo? Exato. Nós vamos explorar essa diferenciação entre a dor educativa, aquela que realmente organiza a vida interna, expande consciência, e a dor martírio, que na real só paralisa, só fecha tudo dentro da gente. O nosso fio condutor aqui é mostrar como a reforma íntima pode sim ter desafios, mas não precisa virar autoflagelo. E não é só evitar a dor sem sentido, né? É entender o papel do ego, do self, trazer práticas diárias que sejam mais leves, responsáveis e, acima de tudo, amorosas com quem a gente realmente é. Então, bora começar essa conversa? Vamos lá. A primeira divisão que a irmã se coloca é justamente essa: dor que educa versus dor que martiriza. A dor educativa aparece quando a gente encara a verdade sobre si mesmo, pede perdão, assume um erro, tenta de novo mesmo tropeçando. Dói, não vão negar, mas ela tem esse papel de iluminar, sabe? Organizar por dentro, ampliar o horizonte, fazer a gente crescer de fato. Sim, e muitas vezes acontece com coisas simples. Dor educativa seria você realmente olhar para aquilo, acolher o desconforto, tentar mudar algo concreto. Agora, a dor martírio, aí vem a ruminação, o sofrimento que não leva a lugar nenhum. Aquela história de entrar num ciclo do tipo, eu sou horrível, não sirvo para nada, vira autossabotagem disfarçada de virtude. Total. E tem uma armadilha aí, que é achar que quanto mais punição a gente se impõe, mais merecimento a gente tem, espiritual ou moralmente. Como se progredir fosse proporcional ao quanto dói. Mas, como a gente já discutiu num episódio anterior, isso não passa de um teatro exigente para o ego. Não é uma caminhada verdadeira, compassiva. E olha, esse é um ponto comum em muita tradição, não só na espírita. Vale reforçar, reforma íntima não é um concurso de sofrimento, é antes de tudo um exercício de humildade e paciência misturado com misericórdia. Não é sobre construir uma fachada de santidade, mas abraçar quem você é, com suas luzes e suas sombras. Algo que pesa muito é a tal máscara do eu ideal. Quando a gente fica obcecado em ser perfeito, cria essa persona rígida, quase artificial, né? E aí qualquer deslize vira motivo para chicote interno, culpa, baixa autoestima, aquele medo constante de errar. É. Isso gera um sofrimento que é puro martírio psíquico, ansiedade alta, catastrofização do futuro e uma rigidez que não permite nem experimentar a vida de verdade. Sabe o que eu vejo muito? Pessoas que, só porque erraram ontem, já decretam que não merecem mais nada de bom hoje, como se a existência fosse um tribunal permanente. E é curioso como isso aparece no cotidiano, seja numa autocrítica exagerada por um detalhe mínimo, seja aquela cobrança monstruosa porque não posso vacilar, tendo que acertar sempre. Parece mesmo um trio que castiga a alma, como você falou. Culpa, baixa autoestima e medo de errar. E esse ciclo tóxico não educa, só faz a gente ficar cada vez mais travado, né? Eu brinco que é o famoso pirulito de vidro. Parece bonito, mas na primeira mordida já machuca. Para a gente sair desse ciclo, é fundamental entender esses papéis internos, o ego e o self. O Steven Pressfield, no livro A Guerra da Arte, faz uso disso de forma brilhante. O ego é aquela parte que quer controle, segurança, pensa em escassez, separação e normalmente trabalha no medo. O self, por outro lado, é o nosso núcleo verdadeiro. Propósito, amor, integração, sentindo unidade.
É lindo ver como isso também conversa com Jung, né? A ideia da sombra, de integrar ao invés de reprimir. E no Espiritismo, a Joana de Ângeles trata muito dessa culpa que adoece. O ego não é vilão, é só desorganizado. Se a gente deixar ele mandar em tudo, vixe, a reforma íntima vira um programa de controle. Imagem, rigidez, aquela busca por virtude sem alma. E tem a tal da resistência, que é esse mecanismo interno que sabota justamente as tentativas reais de mudar. Às vezes fica tão bem disfarçada que a gente acha até que está se protegendo ou agindo com prudência. E não, é só medo de crescer. Uma dica prática, então. Normalmente, aquilo que provoca mais resistência, aquela vontade do "ah, não, deixa para depois", é justamente onde mora o caminho do self. Se é difícil, mas amplia sua consciência, abre horizontes, vale insistir. Você já deve ter esbarrado naquela passagem: "Não podeis servir a Deus e a Mamon". No fundo, é uma grande metáfora do nosso governo interior. Quem é que toma a decisão nas horas cruciais, dentro de mim? O ego, que serve à aparência, ao controle, ou o self, que serve ao sentido, ao amor, ao serviço? É um baita critério, porque se a decisão parte do ego, normalmente o resultado é rigidez, medo, autopunição ou aquele culto à própria imagem enquanto o coração segue vazio. Agora, quando o self preside, mesmo o dever mais difícil vem com uma alegria inesperada, uma paz interior, e a caridade não é teatral, é sincera. E não se trata de demonizar a matéria, bens, estrutura, nada disso. Só que os meios, ego, recursos, planejamento, vêm para servir o fim, que é o self, a essência, o propósito mais profundo. Quando invertemos tudo, acabamos servindo a dois senhores e geralmente ficamos perdidos de verdade. Olha como tudo se integra. Jung trouxe a necessidade de nomear nossas fraquezas, acolher a sombra, não fingir perfeição. Se a gente reprime ou recalca, a coisa só volta mais forte no futuro. Já a Joana de Ângeles fala muito sobre culpa mal trabalhada, que vira autopunição e adoece a alma. E quando a gente pensa em virtudes, é bom perguntar: são virtudes sentidas ou só fachada? Às vezes a gente pensa, sente e faz coisas completamente diferentes. Não tem coerência e isso alimenta uma sensação de vazio. O caminho, então, é buscar um alinhamento mais real entre pensamento, sentimento, ação. Não precisa ser perfeito, precisa ser honesto com o que dá conta agora. Tem uma chave bonita nisso, que é a excelência progressiva, né? Substituir o perfeccionismo por pequenas metas factíveis, fazer acordos praticáveis com você mesmo. Não precisa radicalizar, só evoluir um passo além do ontem. Aqui entra uma coisa fundamental: transformar culpa em responsabilidade amorosa. Não é ignorar os erros, mas reconhecer, reparar, aprender e, principalmente, seguir em frente. Parar de se condenar a uma prisão interna que não acaba nunca. E tem aquela frase que já discutimos, acho que foi no episódio sobre autoaceitação. Deus já te perdoou, falta você se perdoar. Costuma ser a parte mais difícil, né? Porque a tendência é achar que, se a gente deixar de sofrer, vai perder o senso de vigilância ou cair na arrogância. Mas a verdade é o contrário. O auto-perdão responsável ensina muito mais do que o autoflagelo crônico. E, puxa, recaída faz parte, não é sentença. Tropeços viram material didático, fonte de aprendizado real. Se cair é inevitável, que pelo menos tenha sentido. E assim a caminhada segue mais leve. Vamos para o prático? Eu gosto da ideia da higiene diária proposta na leitura. Começa com consciência. Uns minutos de meditação, prece ou escrita reflexiva são um baita separador entre medo e amor. Isso. E na sequência vem o ato de missão. Não precisa prometer transformar a vida hoje. Só um gesto concreto, geralmente pequeno, que a resistência tenta boicotar. Pode ser um pedido de desculpas, um limite assertivo ou um serviço que você sempre enrola para começar. E fecha com bondade, um gesto objetivo de caridade, que muda o foco do eu para um nós mais inclusivo. Se fizer só 15 minutos por dia desses 3 elementos, consciência, missão, bondade, já é uma base incrível.
Não precisa o tal pico de esforço igual maratona. Melhor a constância das micrometas com uma avaliação benevolente do progresso. E lembrando, excelência progressiva é melhor do que perfeccionismo. O importante é se manter caminhando, mesmo que devagar. Claro que obstáculos aparecem, e geralmente vêm disfarçados de racionalização plausível, tipo aquela voz interna: ah, hoje não dá para mudar, por quê? Segunda-feira eu começo. É o show preferido da resistência do ego. E, honestamente, mudar hábito dói mesmo no início. Passar pela curva de desconforto é difícil, mas como já falamos nos outros episódios, esse desconforto é sinal de que algo novo está nascendo. E não precisa ser sozinho. Pedir ajuda faz diferença, só não vale terceirizar totalmente o processo. O ambiente e as relações são apoio, mas a caminhada ninguém faz por você. É isso. Troca genuína pode ajudar, mas não resolve tudo. O compromisso é sempre interno, né? Então, resumindo, a dor justa do crescimento é parteira de um novo eu, mas o excesso, o martírio, é prisão. O segredo é aprender a discernir. O que está te educando, aceita. O que só adoece, dispensa, sem medo. Eu queria propor um desafio simples para quem ficou com a gente até aqui. Escolha hoje, agora, um gesto pequeno e concreto. Só aquele que a sua resistência adia faz dias. E oferece para Deus, para sua essência profunda. Faz com doçura, porque firmeza e ternura são irmãs na reforma íntima. Exatamente. E que a gente use o ego como ferramenta, não como chefe. Deixa o self, a parte mais íntegra e amorosa da gente, tomar o leme. Reforma íntima não é autoflagelo. É educação amorosa do coração, como diz Hermance. Felipe, obrigada mais uma vez pela troca sincera e pela companhia. E para você que nos ouve, continue com a gente. Tem muita reforma íntima leve e profunda vindo por aí. Até o próximo episódio. Gratidão, Carol, gratidão a todos. Abraço carinhoso, até breve.